Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, nós vamos fazer um vídeo a pedido de Luira Moretti. Como dá pra você perceber aqui, ela pediu bastante para que eu desmistificasse a origem do Pluto. Pela quantidade, de mensagens que eu recebi aqui, eu deduzi que esse tema deixou ela bastante aflita, para ter feito essa quantidade aí de requisições para mim desmistificar a origem do Pluto. E eu acho que um dos objetivos da série Desmistificando é justamente acalmar as pessoas que de alguma forma se sentiram afetadas por alguma coisa. Eu deduzo aí que a Luira Moretti seja jovem, provavelmente tenha crescido vendo desenhos do Pluto, do Mickey, e ouviu, na verdade assistiu, eu acho, a história da origem do Pluto e ficou um tanto desesperada. Então eu acho que seria legal fazer um vídeo sobre isso. Eu vi isso ontem, acho que era umas 9 da noite, e agora às 4 da tarde do dia seguinte eu já tô com toda a história pronta, com tudo feito pra gravar, porque foi um tema bem fácil. Então acho que não custa nada a gente sair do calendário e abordar esse tema aqui. Então, pra quem não sabe o que é a origem do Pluto, é uma creepypasta muito pouco conhecida. Eu até sei de onde que a Luira encontrou essa creepypasta, eu não vou falar aqui porque eu acho que a moça que fez um vídeo sobre ela nem sabia que era mentira, que era verdade, ela simplesmente reproduziu o que ela leu, então não vou expor, não vou xingar, não vou fazer nada do tipo, nem vou criticar. Mas a creepypasta em questão é também conhecida como o melhor amigo do Mickey. Ela fala a respeito de um desenho perdido que teria sido exibido, acho que é a palavra correta, em 1929 e desde então foi banido, tendo sua exibição completamente vetada. Ele foi planejado para ser um especial de Halloween sobre Mickey e Eustácia. E o Walt Disney achou que as crianças estavam ficando muito tolas com os outros desenhos e achou que elas seriam maduras o bastante para ver essa sketch que eles tinham gravados. Então o roteiro é mais ou menos assim: o Mickey tá indo pro trabalho no seu carro, no meio do caminho o carro quebra e um cara chamado Eustácia ajuda o Mickey consertando o carro. Depois eles têm uma breve conversa, o Mickey chama o Eustácia para dar um rolê, eles vão para um bar, muitas pessoas na cidade falam para se afastar do Mickey, porque o Mickey não é legal, ninguém entende nada. O Mickey dá mais um rolê com o Eustácia, em determinado momento o Mickey chama o Eustácia para ir morar com ele. O Eustácia fica, claro, bastante chocado e nega esse pedido, e o Mickey acha que isso é uma traição. E então o Mickey acaba tentando segurar o Eustácia pela perna, tenta arrastar o Eustácia junto com ele, o Eustácia tenta fugir, o Mickey acaba acertando ele com força com uma pedra que ele achou no chão, o Eustácia desmaia, o Mickey leva o Eustácia pro porão, faz algum tipo de cirurgia no Eustácia que não é mostrada explicitamente, mas dá a entender que tem uma certa cirurgia. O Mickey grita que não pode mais ficar sozinho, pega uma faca embaixo da mesa, começa a cirurgia e depois é finalmente revelado que o Eustácia não é mais um humano, mas sim um cachorro de verdade. Ele se apavora, mas ele só consegue latir. E depois a cena fica em primeira pessoa e a gente pode ver o Mickey entrando na sala, o Eustácia não mais assustado, o Eustácia corre na direção do Mickey, pula em cima dele, late, lambe a cara dele, o Eustácia tá feliz, o Mickey tá feliz, e assim acaba o desenho. Só que essa exibição, quando foi exibida para as crianças no cinema, todo mundo, claro, ficou desesperado, não conseguia dormir, ficou traumatizado. Muitas pessoas que trabalharam na produção desse filme acabaram querendo abandonar no meio, pedindo uma quantia muito alta, porque era uma coisa assim tão fora da zona de conforto, tão estranha, tão bizarra. E aí, claro, teve uma recepção muito ruim, evidentemente, para publicar isso aí o cara tem que ser doente mesmo. E esse desenho acabou sendo banido e nunca mais foi visto, e a Disney fez de tudo para apagar esse desenho do mapa. Mas entretanto, nós temos ele que diz aqui: havia um site que mostrava imagens desse desenho, mas não é mais possível encontrá-lo. Isso vai ser importante. Então, claro, nós começamos a nossa investigação do mesmo jeito de sempre, busca por data, mas essa busca por data tem um problema. Essa creepypasta, Mickey's Best Friend, é muito pouco conhecida. Isso significa que essa história nunca viralizou. Então quando a gente busca aqui no Google Trends por Mickey's Best Friends, nós encontramos apenas alguns picos que aparecem assim bem isolados. Você vê que existem picos desde 2010 aqui, mas os picos se tornam frequentes de verdade em dezembro de 2013, e aí sim nós temos um pico grande aqui em maio, abril de 2014, e depois nós já temos a mesma normalidade de antes. Esse é um dos motivos que não dá pra gente afirmar muita coisa só com a busca por data. O segundo motivo é que Mickey's Best Friend, você pode buscar com ou sem apóstrofo pra ver se tem alguma diferença, mas praticamente não tem, as coisas mudam muito. É que esse termo é muito genérico, é simplesmente o melhor amigo do Mickey. Mickey é um personagem de desenho, ele pode ter um melhor amigo? Nada impede. A segunda coisa é que para qualquer outro termo que você busca, por exemplo, Mickey Eustácia 1929, por exemplo, desse jeito, não vai ter nenhum resultado. Eustácia 1929 também
não vai retornar nada interessante, não vai retornar nada. Ou seja, não dá pra gente confiar simplesmente na busca do Google Trends para decidir quando essa história começa. Mas dá pra gente confiar na busca reversa por data, ver quais resultados existiam no Google antes de uma certa data. A data limite que a gente consegue chegar sem nenhum resultado é 20 de outubro de 2013. Nessa data dá pra você perceber aqui que a internet está totalmente limpa de assuntos relacionados à creepypasta em questão. Na verdade, tem aqui algumas outras creepypastas que não tem nenhuma relação. Tem, por exemplo, o creepypasta do Pac-Man, outras coisas que não são o que nós precisamos. Tem aqui o resultado do Pinterest, mas nós sabemos muito bem que o Pinterest é muito conhecido por sempre dar algum tipo de erro, algum tipo de falso positivo, retornar coisa antes da data que ela acontece. Já expliquei isso em vários vídeos, mas isso aqui não é um resultado real. E nós temos aqui outras duas coisas que também não tem nada a ver. Uma delas é um fórum em que as pessoas perguntam quem é o melhor amigo do Mickey. E os caras aqui começam a discutir, seria o Donald, seria o Goofy, e alguém fala, eu na verdade voto pelo Pluto, e outras pessoas dizem aqui que realmente Pluto sempre foi o melhor amigo do Mickey. Mas o consenso aqui acaba sendo Pluto, mas não tem nenhuma menção a uma cirurgia que o Pluto teria realizado, nada do tipo. E o outro aqui é uma wiki que fala sobre as relações entre o Mickey e outros personagens. Desculpa pelo cachorro latindo, deve ser o Pluto, tá vindo matar a gente igual lá no Smile Dog, enfim. Tem aqui as relações do Mickey com outros personagens, mas não tem nada mostrando sobre Pluto, cirurgia, sobre nada. Ou seja, a internet é limpa disso aí antes de 20 de outubro de 2013. Mas nós podemos aqui avançar a data para 23 de outubro de 2013 e aparece o primeiro resultado dessa história. É um site chamado Creepypasta Wiki que contém a história Mickey's Best Friend. Esse site foi publicado aí, como dá pra você ver, essa página do site, em 22 de outubro de 2013 e ela está disponível até hoje. Você pode acessar o site, ler a história. É praticamente a mesma história que a gente já conhece, mas tem alguns detalhes adicionais. Nesse caso, a história lá do Creepypasta Brasil apenas dizia que seria em 1929, mas a história da Creepypasta Wiki diz que o filme foi lançado pela primeira vez em 15 de novembro de 1929. Tem aí uma data muito explícita. Ele diz que depois foi banido e tudo mais, mas dá pra você perceber aqui que todo o resto é praticamente igual. Tem aqui a sinopse do filme, tem aqui o background, a história de que os produtores não queriam participar do filme, a produção, a recepção, as críticas, as teorias e depois as fontes que dizem que existia um site que teria contido todos esses desenhos. Aqui a gente já tem um primeiro detalhe um tanto estranho. Ele diz que tinha um site que que mostrava que tinha todo o desenho ali, tinham frames do desenho para as pessoas verem. Agora a questão é, não existe nada na internet antes dessa data. Se esse site existiu, então esse site não foi indexado no Google e ninguém viu esse site, nem mesmo a pessoa que escreveu essa história, porque não tem nada na internet, não tem ninguém falando que encontrou tal site, que ele continha imagens de uma cirurgia que o Pluto fez, nada. A internet não conhecia isso antes de 23 de outubro de 2013. Mas no dia 23 de outubro alguém aparece dizendo que existia um site que continha esse desenho do Mickey. Isso é bastante estranho. E com essa página nós podemos descobrir muitas outras coisas. Basta você clicar aqui em History para você ver quando essa página foi criada. Aqui tem basicamente todo tipo de alteração que foi feita nessa wiki. No caso, na página da wiki. Porque nós sabemos que uma wiki é de contribuição coletiva. Então as pessoas podem editar, podem mudar coisas, igual a Wikipedia. Muita gente contribui para o mesmo resultado. E é o que acontece aqui. Então dá para você ter um dossiê de todas as pessoas que editaram alguma coisa nessa wiki. Mas nós podemos voltar aqui para a gênese dessa página. Nós estamos em 22 de outubro de 2013. Na data ali eu tinha colocado 23, perdão pelo leve engano, a data real é 22 de outubro, como dá para você perceber aqui. O 23 foi apenas um marcador para a gente pegar o que a gente queria. Ou seja, no dia 22 de outubro de 2013, às 4h28 da madrugada, a página foi criada por um cara chamado Carl Rocco. Nesta mesma época, às 4h35 da madrugada, a página foi editada por um cara chamado Lois Clatons. E depois, às 6h14, já de manhã cedinho, a página foi editada por um cara chamado Sloshed Train. Porém, a página só iria ser editada novamente em abril de 2014. Você vai ver que isso tem uma certa relação lá com o Google Trends. Então a gente pode clicar aqui em Current para cada uma das páginas para você verificar exatamente como essa página era em cada época e ainda verificar quais alterações foram feitas. Então essa página aqui é a primeira versão da página que foi postada às 4h28 da manhã do dia 22 de outubro de 2013. Nela nós temos a própria história. Porém, nós temos aqui
um pequeno problema. Dá uma lida no que ele informa aqui. Que ele não diz a data específica em que isso foi publicado, mas diz que esse desenho foi ao ar. Observa o verbo que ele usa aqui. Foi ao ar, dá a entender que o desenho foi para a TV. Vocês vão entender daqui um pouquinho por que eu estou destacando isso para vocês. Aí depois ele coloca sinopse, background, produção, recepção, teorias e fontes. Mesmo estilo de layout que a gente já conhece. Isso postado pelo Carrocon. E depois em seguida nós temos a próxima alteração às 4h35, mas ela praticamente não muda muita coisa. O que ela muda mais é a diagramação da página, porque vocês perceberam aqui que ele numerou como um sendo sinopse e tal, e depois ele foi colocando bonitinho cada texto. O que as pessoas fizeram em seguida, no caso dessas outras duas pessoas, foi diagramar a página do jeito que nós conhecemos atualmente. Eu vou até voltar para a história direta, mas o que elas fizeram foi deixar a página desse jeito aqui, com todas as marcações de parágrafo, plot e tal, essa abinha aqui que você clica em contents, aí você consegue ver. O que o pessoal fez depois foi mais assim, uma formatação de HTML para deixar a página mais plausível, mais aceitável para os padrões lá do site. Além disso também, a partir dessa época, dessas 4 da manhã, 4h35, a data já foi adicionada, 15 de novembro de 1929. Ainda dizia aqui, depois que esse desenho foi mostrado nos cinemas, então foi trocado, o desenho foi exibido na TV para mostrado no cinema. Isso é uma outra coisa um tanto estranha, porque, cara, ou o desenho foi mostrado na TV ou ele foi exibido no cinema. Não pode ser os dois, e você deveria saber qual história você está escrevendo. A mesma coisa vale depois para 6h14. Mais uma vez foi feita uma alteração mais de layout, mais de diagramação. Vou dar uma parada para falar um pouco a respeito do Creepypasta Week. A gente já viu muito o Creepypasta Week nos nossos vídeos desmistificando, e é daqui que vem muita história que a gente analisa. E nesse caso, o Creepypasta Week é apenas um site que agrega histórias de terror. Então você escreve uma história de terror e você posta sua história de terror ali. Não é um site feito para as pessoas postarem relatos reais, para postarem nada do tipo. Podem postar, mas não é feito. A ideia disso aqui é justamente postagem de ficção. Inclusive aqui ele explica como deve ser a história da pessoa. Ela tem que ter uma trama consistente, tem que ter uma trama original. Se a sua história, por alguma razão, acabar compartilhando um certo número de clichês, um certo número de coisas comuns, é provável que essa história acaba sendo deletada por não fazer parte dos padrões que você conhece. Ou seja, isso aqui é um site para você escrever histórias de terror ficcionais, para você criar suas coisas, para autores. Não é um site em que as pessoas postam coisas reais. Isso aqui não foi feito para ser acreditado. E aliás, quando teve aquele caso da mina que foi esfaqueada por causa do Slender, esse site aqui inclusive se manifestou dizendo: cara, relaxa, isso aqui é história de terror, não é para você acreditar nelas. Mas vamos voltar ao que interessa aos nossos 3 usuários. Temos um cara chamado Carrocon, temos um outro cara chamado Low Skeletons e temos um outro cara chamado Sloshed Train. A questão é, essas 3 pessoas aparentemente trabalhavam juntas. E por que a gente pode concluir isso aqui? Porque cada usuário tem uma coisa chamada Talk Page. Você pode encontrar a Talk Page de cada um aqui. E quando você clica, você imediatamente vê que os outros usuários, por exemplo, aqui eu estou na Talk Page do Carrocon, você vê que nessa Talk Page o Sloshed Train e o Low Skeletons já conversaram. E dá para você ver a data. Isso aqui foi 21 de outubro de 2012, foi um ano antes. E aqui nós temos uma outra mensagem que já é de 2013, mas de fevereiro, em que tanto o Low Skeletons como o Sloshed Train conversam com o Carrocon. Ou seja, essas 3 pessoas que participaram da criação da creepypasta que a gente conhece já se conheciam e já conversavam entre si. O mesmo vale para a página do Low Skeletons. Aqui um dos arquivos da Talk Page dele, ele menciona que ele quer ver quais coisas o Slosh enviou para ele. Como deu para perceber, o Carrocon aqui eu acho que não vai aparecer. Nesse caso, Carrocon não aparece. Mas lá na página do Slosh tem aqui várias creepypastas que o próprio Slosh escreveu, The Glitch, The Old TV, a Halloween to Remember, entre outras. Tem aqui as alterações que ele fez, quantas coisas ele já fez nessa wiki. Em linhas gerais, o que interessa pra gente é... essas três pessoas já se conheciam antes da creepypasta ser publicada, como dá para você perceber aqui, mensagem lá de outubro de 2012, mensagem de 2013, de antes da creepypasta, e no momento em que a creepypasta foi postada, o que aconteceu basicamente é o seguinte: o Carrocon postou a creepypasta, criou toda a história, e depois as outras pessoas ajudaram ele no processo de formatação, como dá para você notar aqui, mas as outras pessoas não tiveram nenhuma grande contribuição para o enredo da história. Isso é o mais importante. Vamos então aqui voltar para a página da história em específica, porque eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Vamos agora nos comentários que essa história recebeu. Quero que você vá aqui embaixo, selecione aqui o comentário mais antigo e veja.
As primeiras pessoas disseram que essa história era bastante legal, deram 9/10, e depois isso em março de 2014. Março de 2014 é curiosamente o momento em que o Mickey's Best Friend é mais buscado. Dá pra você perceber que o pico aqui acontece não em março, em abril de 2014, mas é aqui em que ocorre o pico. Ou seja, é nessa época, em 2014, em março de 2014, que a história começa a receber as suas primeiras visualizações. A história ganha notoriedade precisamente nessa época. É por isso que nós encontramos o pico aqui que nós já esperávamos. Então, o próprio Carl Rockham responde: eu estou muito feliz que vocês tenham recebido essa história bem, que ela tenha tido uma boa recepção. Eu sei que isso não vai agradar a todo mundo, mas mesmo assim eu agradeço esse tipo de resposta. Ou seja, o próprio Carl Rockham está respondendo o público como sendo o autor da creepypasta. Ele se identifica como autor e responde como autor. Beleza. E o público trata essa história como sendo uma história de ficção. Dá pra você descer aqui, você vai ver que uma pessoa fez uma crítica negativa. Falou que isso tá legal, mas tem algumas questões. Primeiro, os desenhos do Mickey eram lançados no cinema e não exibidos na televisão, como usa a palavra air, como vocês estão vendo aqui. Então já temos aí uma imprecisão histórica que tira a credibilidade da história. Digamos assim, a possibilidade de você acreditar na história. Segundo, a primeira versão de cinema do Mickey Mouse chama-se Steamboat Willie. Foi lançada em 1928, apenas um ano antes desse suposto cartoon. Logo, é bastante estranho que isso tenha sido criado um ano depois da criação do Mickey, bem antes do Mickey se consolidar. Seria muito mais interessante se essa história fosse criada, se essa história passasse, no caso, em 1939, na época e na idade de ouro, digamos assim, da época dos desenhos de Hollywood e no pico criativo do Walt Disney. 8/10 para a história, 2/10 pela falta de precisão histórica. E aí as pessoas vão comentando, vão falando a respeito da história. O que a gente pode concluir mais uma vez é que, em primeiro lugar, que a história foi alterada, como vocês viram. A primeira versão dizia que a história tinha ido para a TV, depois dizia que a história tinha ido para o cinema, e depois, claro, que as pessoas comentam e respondem isso como sendo uma história de ficção, as críticas, tudo mais. Isso não condiz com o que você espera de uma história real. Uma história real tem que ser condizente, não é para ter crítica, não é para ter pessoas falando 8/10 e tal. Isso não deve acontecer numa história real. Isso é, ao que tudo indica, sim, uma história de ficção. Então aí vem uma pergunta. A creepypasta aqui exibe o que seria a tela de título do cartoon que foi ao cinema, que mostraria, claro, a iniciação, assim, uma prova de que esse desenho realmente existe. Eu não consigo abrir a imagem aqui porque a minha internet está horrível. Eu estou puto, ou melhor, Pluto. Vamos fazer um trocadilho escroto aqui com a minha internet. Então não dá pra ver, mas nós podemos vir aqui no meu PDF e você vai ver que a imagem está aqui numa resolução muito melhor. É essa aqui. Aí tem a questão, tá? Se a história é falsa, se esse desenho não existe, então por que nós temos uma tela de abertura do desenho? A resposta é bastante assim simples. Não sei se você percebe, mas tem uma grande diferença aqui no background. Eu vou até fazer uma coisinha que eu acho que vai melhorar a sua visualização. Vou tirar um pouco de zoom aqui, tirar zoom, legal, vou centralizar. Vou tirar aqui uma captura dessa tela. Talvez isso tenha bugado aí no reprodutor, mas beleza, acho que dá pra ver. E aí agora eu vou vir aqui, vou marcar algumas coisas com lápis. Primeiro observa como que o background é nessa região. Então pra você ver que ele é bem granulado, é um preto granulado. Agora observa que aqui o background é simplesmente liso. Não tem nenhum granulado nessa área do background. E tem mais alguns detalhes. Dá para você perceber que isso corresponde a mais ou menos essa região que eu estou selecionando aqui. Por que eu tô falando isso? Porque essa era realmente a abertura que os desenhos do Mickey tinham naquela época. Eu peguei aqui uma playlist de desenhos do Mickey antigo e dá pra ver que todos eles têm o mesmo estilo de abertura. Tem o Mickey levantando o chapéu, tem a Minnie do lado e tem esse mesmo padrão. Aqui tá mais escuro, mas dá pra você ver que é exatamente o mesmo desenho. Esse aqui tá bloqueado por direitos autorais, então alguém levou uma fofada do Mickey aí por aí. Este aqui tem a mesma abertura, o When the Cat's Away, tem um título, tem os créditos, né? Mickey, Disney, Walt Disney e tudo mais, e tem o título principal. E aí vem a outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Observe que aqui a fonte do título tá uma coisa muito mais nítida, os contornos estão muito mais nítidos do que os contornos do resto da imagem. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Observa que o Walt Disney, a Up, Wilkes, Records, tudo o resto tá numa resolução muito pior, tá num contorno assim muito mais borrado. Mas Mickey's Best Friend tá muito nítido, muito bem visível. Por que isso acontece? Porque essa imagem é falsa, porque o cara pegou uma abertura qualquer do
do Mickey, pegou uma abertura qualquer, tipo essa aqui, colocou no Photoshop, passou aí um pincel em toda a parte que ele queria alterar o título, deixou, claro, um background totalmente diferente, e depois ainda escreveu com a fonte que ele tinha lá e não se deu ao trabalho de abaixar a resolução dessa. Logo, nós temos uma fonte que destoa totalmente do resto, porque, claro, o resto foi gravado pela primeira vez numa película de filme físico, foi passado no cinema, vai saber como que essa película foi copiada, até que em algum momento essa película foi convertida para um formato de computador, e aí ela foi parar no YouTube, ou em qualquer outro lugar. Então ela passou por várias coisas que reduziram a resolução dela, mas o Mickey's Best Friend não, o Mickey's Best Friend saiu direto do seu Photoshop e foi direto pra cá. E nesse caso ele tá numa resolução muito melhor, como dá pra você perceber. Vamos falar agora um pouquinho a respeito de história, a história do Mickey. O primeiro desenho do Mickey chama-se, deixa eu procurar, tá aqui. Chama-se, em algum lugar, Plain Crazy, como você pode ver. Você pode encontrar esse desenho no YouTube e dá pra você ver que é um Mickey bastante rudimentar, ele não tem luvas, é um Mickey bem diferente. Eu não vou mostrar o desenho, aliás, eu vou evitar mostrar desenho aqui porque eu não quero levar uma fofada do Mickey. Mas a questão é, esse é o primeiro desenho do Mickey. E a outra questão é, nessa época, em 1928, vários jornais noticiavam os desenhos do Mickey. Dá pra você ver aqui, por exemplo, uma notícia a respeito de uma animação do Walt Disney chamada Mickey Mouse. Então dá pra você pensar mais ou menos assim. Suponha, claro, que um desenho tenha sido publicado em 15 de novembro de 1929, chamado Mickey's Best Friend, e esse desenho seja simplesmente doentio, perturbador, execrável, qualquer tipo de adjetivo ruim que você quer dar pra ele. É meio claro que quando isso acontece, os jornais iriam noticiar, pelo menos antes, dizendo que um desenho chamado Mickey's Best Friend teria ido ao ar. Não é o que acontece. Você pode fazer a busca como você quiser. Aqui tá 1932, porque é minha segunda tentativa de gravar o vídeo e eu já dei uma poluída. Mas a questão é, Mickey's Best Friend dá 75 resultados. Eles não falam sobre o Mickey Mouse, mas sim falam a respeito de uma pessoa que chama Mickey e tem um melhor amigo, que pode ser qualquer pessoa, pode ser uma crônica de jornal, pode ser qualquer outra coisa. Se eu colocar a data 1929 e dar aqui uma busca, você vai ver que nenhum resultado é exibido. E você pode mudar essa busca para como você quiser. Novembro de 29, pesquisar por Mickey Mouse, você vai ver que não, nada fala a respeito do desenho que nós estamos procurando. Ou seja, não tem nenhuma evidência jornalística que mostre que o Mickey Mouse em algum momento existiu. Avançando mais ainda, nós podemos verificar um pouco da história do Pluto. O Pluto apareceu pela primeira vez num desenho chamado The Chain Gang, em 1930. Nesse desenho aqui, o Pluto aparece só como um figurante, é um cachorro que aparece duas vezes. É para ser dois cachorros, mas eles se aproveitaram a mesma animação. É um cachorro que está aqui farejando, seguindo atrás do Mickey. Ele aparece e tal, fareja, dá uma latida, sei lá o que é isso, e depois prossegue. Depois aparece aí outro Pluto e faz exatamente a mesma coisa. Então é o mesmo desenho do Pluto, mas esse cachorro é só um figurante, nada importante. Depois o Pluto aparece num outro desenho chamado The Picnic. Tenho aqui no Desmistificando todas as datas disso aí. O primeiro é de 5 de setembro de 30, o segundo é de 23 de outubro de 30. Esse desenho, o Pluto é o cachorro da Minnie. A ideia do desenho é, o Mickey chama a Minnie para um piquenique, ele vai na casa dela de carro, tal, chama a Mickey para um piquenique, e aí a Minnie chama o cachorro dela. Vou avançar aqui mais um pouco pra essa parte. O desenho tem som, tá? Eu mutei o som pra Disney não me dar uma fofada. Avançando aqui, enfim, a Minnie tá lá, tal, ela chama o Pluto e o Pluto sai da casinha dele e vai atrás do Mickey. Não dá pra você ver pela resolução, mas a questão é, o nome do Pluto aqui na casinha não é Pluto, é Rover. O cachorro da Minnie chama-se Rover e não Pluto, mas é o mesmo desenho, é a mesma imagem, é o mesmo sprite, digamos assim, que usa para animar o Pluto. E voltando, nós temos aí a primeira animação em que o Pluto é apresentado devidamente. Chama-se The Moose Hunt. Seria a caçada do Moose, acho que é Alce, se eu não me engano. Acho que é a caçada do Alce. No qual o Mickey está caçando e o Pluto é o cão de caça, digamos assim, do Mickey. E nesse desenho aqui, o Pluto já é chamado de Pluto propriamente dito. Tá? Para você ver que, inclusive, a animação aqui do Pluto farejando é exatamente a mesma coisa. Já podemos, então, traçar as conclusões. Primeiro, a história que nós hoje conhecemos surgiu na internet apenas em outubro de 2013 e não tem nenhum registro de que as pessoas conheciam essa história até então. Essa história foi escrita por 3 pessoas em conjunto, Lost the Train, Law Skeletons e Rocon. Ambos são membros, os 3, né, são membros do Creepypasta Wiki, que é voltado para a publicação de histórias fictícias. O Carl Rocon foi o principal autor da história e respondeu às críticas que respondeu às críticas que recebeu como sendo o tal autor. A história ganhou conhecimento do público em março de 2014, período no qual as buscas do Trends mostram um maior volume. Todas essas críticas que a história recebeu tratam ela como sendo um material de ficção, ninguém acredita nesse negócio.
Originalmente, a história afirmava que o episódio tinha sido transmitido via TV. Como as pessoas falaram que, cara, isso não tá legal, isso tá impreciso, a história mudou. O criador da história foi lá e alterou, dizendo que ela foi exibida no cinema. A imagem foi forjada, não preciso explicar porquê, já mostrei tudo anteriormente. Que mais? Não existem evidências jornalísticas de que esse desenho, Mickey's Best Friend, em algum momento da história, tenha sido exibido no cinema. E por fim, o Pluto surgiu pela primeira vez em 1930 como figurante, depois foi exibido pelo nome de Rover e só depois ganhou o nome de Pluto. Então não, o Pluto não tem nada a ver com algum tipo de experiência macabra que o Mickey realizou. Valeu pra você que assistiu. Se você quer ver humanos sendo transformando em animal, assiste um filme chamado Tusk. Eu tenho certeza que você vai se arrepender de ter assistido, mas assiste porque vale a pena. Ou melhor, não vale a pena, mas foda-se, assiste pra você entender. Esse foi o vídeo, valeu pra você que assistiu. Em breve a gente se vê. Falou!